Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 19 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um ataque de drone Shahed 136 contra o território ucraniano. Os russos lançaram 20 drones, dos quais 15 foram derrubados. Não houve nenhum dano significativo, mas eles continuam com o padrão de visar as pistas de pouso, as bases aéreas ucranianas com esses drones, né? A gente teve também o caso de um hospital dos russos que pegou fogo aqui no Oblast de Briansk, não, aqui é Belgorod, Oblast de Belgorod, mas em princípio não teve nada a ver com os ucranianos, isso foi um curto-circuito que aconteceu lá no hospital. O que teve a ver com os ucranianos foi um drone que foi lançado contra Moscou. Segundo os russos, o drone foi abatido pela defesa antiaérea russa, mas a gente vai ver a explosão, eu acho que não foi abatido não. Foi uma explosão grande demais para ter sido abatido. De qualquer forma, vamos entender isso daí. A gente tem boas notícias também aqui da linha de frente, aqui na margem esquerda do Dnipro. Os ucranianos continuam avançando e agora parece que um monte de soldados russos decidiram se render ali na região aqui da margem esquerda do rio Dnipro, porque estão sendo lançados em ataque sem nenhum sentido. Os russos não têm material ali, não têm equipamento, são tropas recém-mobilizadas, o pessoal perdeu a esperança aqui nessa região, né? E temos também algumas novidades aqui das outras linhas de frente, nenhuma grande novidade. Teve também mais uma grande tentativa russa de avanço aqui em Avdiivka, que resultou em mais um grande número de mortes, né? E tivemos também o recorde de tiro de sniper, 3.800 metros, cara. Um atirador ucraniano conseguiu acertar um soldado russo a quase 4 quilômetros de distância. Você consegue imaginar isso? É realmente uma coisa impressionante, recorde mundial. No fronte diplomático, o Biden está tentando convencer o Congresso a aprovar ajuda para a Ucrânia e para Israel também, que deve ser votada na semana que vem ou na semana seguinte. De qualquer forma, existe um tesouro nessa história toda, que é o equipamento militar da Bulgária. A Bulgária tem uma enorme quantidade de equipamento da época soviética ainda aqui na região e agora tem um governo lá que é favorável à Ucrânia, né? Todo mundo falando da Eslováquia, que a Eslováquia, o governo mudou de favorável para a Ucrânia para favorável para a Rússia, mas a grande novidade é que a Bulgária fez um movimento contrário, de contrário para a Ucrânia, a favor da Ucrânia. Então agora você pode ser que esse arsenal enorme se torne disponível para a Ucrânia. Seria uma coisa excelente se isso acontecer realmente. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o like no vídeo. Bom, então, falando aqui sobre o ataque de drones que houve, vocês podem ver, foi Kiev, Kremenchuk e alguns outros lugares aqui foram visados pelos drones russos ontem, mas não teve nada sério, né? Dos 20 drones Shahed, 15 foram derrubados, os outros que conseguiram atingir os alvos não causaram danos significativos nisso daí, né? Agora, os ucranianos lançaram um drone contra Moscou, uma grande explosão. Olha só esse vídeo, né? Esse vídeo aqui tá sem som, não tem som o vídeo, mas dá para ver a grande explosão que aconteceu ali. Segundo os russos, eles derrubaram o drone, então o drone não teria causado nenhum dano. Mas aquela explosão ali é uma explosão grande, né? Olha só, pareceu que alguma coisa explodiu ali realmente, né? Tem aqui uma outra visão, isso daqui é justamente a região ali, tudo engarrafado, porque os carros de polícia estão fazendo algum trabalho ali com o drone. Não dá para ver muita coisa nesse vídeo aqui, só mesmo ver que, né, causou algum dano lá em Moscou esse negócio aí. Também tivemos a informação que uma fábrica de equipamentos atômicos pegou fogo lá na Rússia. Então, por volta da meia-noite, a planta de Atomash pegou fogo, uma área de 150 metros quadrados pegou fogo. O pessoal disse que não sabe ainda qual foi o dano disso daí, o que causou isso daí. A cidade de Volgodonsk fica até relativamente perto aqui, ó. Essa cidade aqui, ó, Volgodonsk, nessa região aqui. Então,
né? Pode ser que tenha sido algum ataque ucraniano, a gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui nessa fábrica, né? Essa planta produz equipamentos nucleares e coisas para aeronaves, né? Para aeroespacial, indústria aeroespacial. Bom, outra explosão que teve foi em Mariupol, né? Mariupol, essa cidade aqui ocupada pelos russos já há bastante tempo, há mais de um ano, e os ucranianos atingiram alguma coisa aqui, ó, dá para ver o incêndio claramente. Teve uma explosão grande antes desse incêndio, então alguma coisa foi atingida pelos ucranianos aqui. A gente não sabe ainda exatamente o que, que é, mas os russos estão chorando muito, que parece que perderam muito pessoal num monte de lugar. Pode ser que ali também tenha sido os ucranianos visando concentração de pessoal, né? E uma coisa curiosa aqui, ó, o David está trazendo a informação de que os russos estão dizendo que foi usado pela primeira vez o GLSDB, aquele míssil novo que a Ucrânia estava para receber, que é uma espécie de HIMARS, né? Ele encaixa na mesma plataforma do HIMARS, mas tem um alcance muito maior, né? Então o que eles estão dizendo aqui é que teve um ataque em Berdiansk, um desses ataques que teve aí nos últimos dias, e além de usar ATACMS, também foram usados GLSDB. Então, aparentemente, os ucranianos já têm essa arma também para ser usada aqui, né? Não sabemos ainda, tá? Isso aqui é russo dizendo, e mesmo isso não está muito certo aqui, não está muito certo. Tivemos também mais um colaborador que foi atingido por alguma coisa, algum trabalho de partisão aqui. O vice-ministro de Assuntos Internos e foram dois colaboradores, na verdade, e investigador do departamento lá do ministro de Relações Interiores, eles foram atingidos num checkpoint em Kriminá, né? Kriminá é essa região aqui, ó, Kriminá, e parece que sofreram ferimentos, estão ambos no hospital com ferimentos, né? Não dá para saber. Aqui pode ser desde artilharia, né, porque é perto da linha de frente, pode ser artilharia comum, pode ser HIMARS, ou pode ser trabalho de partisão também. Não dá para saber exatamente qual foi a forma como eles foram atingidos ali, mas bom, estão ambos no hospital, tomara que morram. Mas, como tem acontecido vários dias já, o grande assunto de hoje é a margem esquerda do rio Dnipro. Segundo o Romanov, que é um blogger militar russo, os russos deram uma recuada aqui na região de Krank e permitiram que os ucranianos tomassem mais um pedaço aqui da cidade, né? Na verdade, isso daqui já é notícia antiga. A gente já sabe que os ucranianos avançaram para o oeste de Krank aqui. A questão é que agora os russos já estão admitindo isso, né? Então aqui, ó, dia 19 de novembro, na região de Krink, ele diz aqui Rússia, né? Lógico que não é Rússia, né? Os soldados que estão ali na direção de Krink fazem um ajuste no mapa. O inimigo avançou para o oeste e na floresta ao sudoeste. O avanço do inimigo foi possível devido a um reagrupamento sem luta do 328º Batalhão, né? No total, 250 soldados das Forças Armadas da Ucrânia estão presentes ali naquela região, ou seja, um total de 2 km² foi tomado pelo inimigo na localidade. O que tem de curioso nisso daqui, né? A primeira coisa é o seguinte, a gente sabe já que os ucranianos estão avançando para o oeste, provavelmente avançaram muito mais do que isso daqui. O interessante são duas coisas aqui. Primeiro, os russos admitindo isso, que realmente os ucranianos avançaram. E outro, o pessoal dizendo que foi o 28º Batalhão que recuou sem lutar, o que indica que está tendo uma certa briga ali, um certo apontar de dedos ali nos russos da região. Quem foi que recuou, quem foi que fez merda e coisa e tal. Sinal de que eles estão mal ali na região, né? Não é a única coisa. Isso daqui é um soldado ucraniano andando lá em Krink. É lógico, o vilarejo está todo destruído, estão sendo bombardeados o tempo todo, mas dá para ver que pelo mero fato do cara estar conseguindo andar tranquilamente ali em Krink, significa que eles estão muito seguros ali na região, né? Eles conseguem uma proteção muito clara ali, não estão particularmente preocupados, não estão tomando cuidados excessivos, justamente porque estão dominando a região ali de Krink, né? Os ucranianos destruíram também um TOS, mais um lançador de foguetes ali na região de Krink, né? Krink está aqui em cima, ó. Krink é essa cidade aqui, essa cidade espichada aqui, esse quadradão aqui faz parte também da cidade. E nessa estrada aqui é que houve
o TOS foi destruído, né? Aparece nessa... Isso aqui é um vídeo, na verdade, que os russos liberaram. Isso aqui é um frame do vídeo em que dá para ver o TOS totalmente destruído. Excelente notícia, é menos um equipamento dos russos aqui que eles podem usar para tentar atingir os ucranianos na região, né? E também, uma outra informação importante, os ucranianos destruíram um Pantsir S-1 que estava justamente fazendo a defesa ali na margem esquerda do rio de Dnipro, né? Então, o Pantsir S-1 é um sistema de defesa antiaéreo móvel russo, é um dos melhores que eles têm lá, tanto para drones quanto para mísseis, e agora não é mais, né? E é um caso clássico aqui de contrabateria, né? Os caras usaram o sistema e depois de lançarem isso daí, receberam o fogo de contrabateria e acabaram explodindo completamente ali, né? Excelente notícia, menos um sistema de defesa antiaéreo russo ali na região. Agora, a notícia curiosa que também mostra como os russos estão mal nessa situação ali na margem esquerda foi isso daqui, ó. 20 soldados russos do 144ª Brigada desertaram próximo a Krink, ali na margem esquerda do rio de Dnipro, né? Esse comunicado aqui é um comunicado dos ucranianos, do exército ucraniano, e ele fala outras coisas aqui também, ó. Parece que as forças ucranianas continuam fazendo operações ofensivas na direção de Melitopol, também na direção de Bakhmut, e isso tem feito o inimigo, os russos, perderem capacidade em toda a linha de frente, né? Na área do vilarejo de Krink, na região de Kherson, cerca de 20 soldados russos desertaram e são forças do 144ª Divisão de Brigadas da 144ª Divisão de Rifles Motorizados e voluntariamente deixaram suas posições de combate, segundo estão dizendo, porque não tinham capacidade de lutar. Estavam mandando o pessoal para a linha de frente para morrer ali em Krink sem ter capacidade nenhuma, né? Eles falam aqui sobre os russos que continuam a roubar a população civil da Ucrânia, né? E principalmente a colheita de grãos de civis ali. Isso aconteceu na cidade de Berdyansk, e agora as autoridades também estão roubando barcaças de trigo e outros para levar para a Rússia, né? Um absurdo isso. Também a gente ficou sabendo que eles editaram um termo de confisco de propriedades não usadas na região ocupada da Rússia. Então, se tem um imóvel, não tem ninguém no imóvel, eles vão lá e vão tomar para os russos, né? É o que eu falo. Antes de mais nada, o pessoal que fica aí, não, que PNA não se aplica a países, que países não tem PNA e coisa e tal, não tem princípio da não agressão e tal. Não, a preocupação aqui é os russos agredindo a propriedade dos indivíduos na Ucrânia. Estão roubando imóveis, roubando tudo lá. É um absurdo de qualquer forma essa invasão russa, né? Durante o dia, a defesa aérea ucraniana lançou 6 ataques em áreas de concentração de pessoal do inimigo, dos russos, né? E, de fato, a gente sabe que teve vários ataques, aí, como eu falei, em concentração de pessoal dos russos. E certamente causou muito dano isso daí, porque os russos estão chorando pra caramba por isso. A gente não tem informação detalhada nenhuma ainda, só sabemos que teve. Aonde exatamente, quantos morreram, onde é que foi, não sabemos ainda, só choradeira. Unidades de mísseis infringiram também danos em pontos de controle, áreas de concentração de pessoal, armas e equipamento militar e coisa e tal. Então é isso aí, esse é o comunicado das Forças Armadas Ucranianas, né? Aqui o David Lee está falando sobre essa rendição de 20 soldados lá da brigada da 144ª, e ele diz que é uma brigada nova, que seria parte do 40º Combined Arms Arm, né? Ou seja, exército combinado, né? Que é um novo exército que foi criado pelos russos, todo um novo exército, mas no final das contas essa brigada deveria ser uma brigada motorizada, como o nome diz, mas eles não têm equipamento para tornar ela motorizada. Tomara que isso se torne uma tendência, né? 20 soldados não é pouca coisa, mas seria melhor se mais soldados se rendessem aqui. Vamos torcer para isso. E realmente tem mais informações dessa mesma brigada, dizendo aqui, ó, é alarmante a situação dos oficiais dessa 144ª Brigada, ali na região de Kherson. Devido a várias perdas, as companhias estão sendo alegadamente comandadas por sargentos, né? Em tese, uma companhia é comandada por um capitão.
um pelotão é por um tenente e o sargento controla só um grupamento, né? Ou seja, eles estão pegando pessoas 8 ranks abaixo para comandar a companhia, devido às várias perdas de oficiais que os ucranianos infligiram ali nos russos da região, né? Vários ataques a centros de comando e controle, não só aqui nessa região, mas também em toda a parte ocupada de Kherson, né? E isso é uma coisa positiva porque, na verdade, é muito mais difícil para os russos formar um tenente, um capitão, um comandante das forças do que formar um soldado. O soldado, né, bem ou mal, você faz um treinamento rápido de 3 meses, você tem um soldado ali capaz de morrer e carregar alguém junto com ele nessa morte. Um capitão, um tenente é muito mais complicado de fazer. O fato de ele estar usando sargento para suprir comando de companhia realmente é uma coisa crítica para eles aqui nessa região, né? Isso daqui eu não acredito, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui, mas só para explicar o porquê que eu não acredito nisso. Aqui, ó, isso aqui é, segundo diz o Paystyle One, isso aqui é alegadamente o gesto de boa vontade que foi proposto pelo general Teplinsky naquele comunicado que saiu alguns dias atrás, em que chegou a sair na televisão russa, que eles iriam fazer um reagrupamento em posições mais favoráveis e coisa e tal. E isso daqui seria o ponto que ele está falando, essa linha aqui, ó. E, não, isso aqui não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma lógica isso. Como eu falei para vocês, o que eu acho que eles podem fazer é justamente aqui na região de Kherson, eles fecharem uma linha aqui entre Nova Kakhovka e Armiansk, nessa região aqui. Como eu mostrei para vocês aqui no mapa topográfico, onde os russos estão lutando agora é uma área baixa, tá vendo? E os ucranianos estão na margem direita, na margem norte aqui, que é uma margem mais elevada, né? Vermelho é mais alto nesse mapa. Então os ucranianos podem atirar daqui para cá com muita facilidade, por isso que os russos têm tanta dificuldade de manter essa região aqui de Krink. O apoio de artilharia dos ucranianos lá na margem direita é muito forte aqui, né? Aí qual que seria a lógica? Eles poderiam recuar justamente para essa liga aqui entre Nova Kakhovka, aproveitando essa parte mais alta aqui, até Armiansk, porque é lógico, eles não vão querer entregar a entrada da Crimeia, então eles fazem essa parte aqui e abandonam essa área toda aqui. Além de você ter a vantagem da altura agora, você teria a diminuição da linha de frente. A linha de frente hoje vai até isso tudo aqui, ó, até aqui embaixo. Se eles recuarem para cá, seria uma linha de frente menor aqui e mais vantajosa para os russos. Se forem fazer alguma coisa, seria isso, né? Essa outra imagem que está aparecendo aqui, ó, se você olhar toda essa região aqui, não faz sentido nenhum. Você não tem vantagem estratégica nenhuma nessa linha que está desenhada aqui. Ao contrário, você expandiria a linha de contato. E lembra, tem mais soldados ucranianos do que russos nessa guerra. Então, se você expande a linha de contato entre os dois exércitos, você ajuda a Ucrânia, atrapalha a Rússia. Então não tem nenhuma chance de ser essa linha aqui, essa linha é falsa. Se for, vai ser alguma coisa por aqui, ou talvez menor. Tem gente falando também que pode ser alguma coisa ainda mais localizada. Eles recuarem para essa altura aqui, ó, emendar aqui e pegar essa altura aqui também, e isolar só esse bolsão aqui nessa região. Isso poderia ser uma alternativa, né? Mas certamente essa linha aqui não faria sentido. Entregar e rodar? Não, não me entenda mal. Eu adoraria que fosse verdade isso aqui. Adoraria que os russos entregassem a rodar e saíssem ali. Mas não me parece viável isso aqui. Isso aqui é mentira. Bom, aqui, olha só, o exército ucraniano pegou um traidor de Berdiansk, que foi mobilizado no dia 3 de novembro e estava ali na linha de frente, lá perto de Robotny, foi capturado pelos ucranianos aqui, tomara que indique alguma coisa importante, né? É a informação que a gente tem da linha de frente aqui da região de Robotny. Continuam os ucranianos atacando aqui, né? Tem posições ofensivas, os russos também estão tentando contra-atacar aqui, mas não tem nenhuma novidade em termos de ganho territorial ou de coisa significativa, né? O outro ponto interessante, como a gente falou, é aqui perto de Sumy, né? Nessa região aqui, ó, que os ucranianos conseguiram entrar aqui e inclusive tomar um território de antes de 2014, né? Então é essa região aqui, ó, Sumy, Pivdeny, os ucranianos conseguiram entrar aqui nesse terricom e tomar esse terricom todo aqui, tá vendo essa área grande aqui, ó? Esse aqui é um terricom, o terricom é aquela montanha de rejeitos industriais, né?
e eles conseguiram tomar tudo, inclusive a parte que ficou sob o domínio russo desde 2014. Nessa linha vermelha grossa aqui é o armistício de Minsk de 2015, quando os ucranianos estavam avançando, estavam retomando essa área toda aqui, mas aí o Ocidente veio com um papo o Obama veio com um papo de não, vamos fazer a paz, vamos fazer um cessar-fogo, que a gente resolve isso na diplomacia e coisa e tal. E o resultado é que esse cessar-fogo de 2015 só deu tempo para o Putin fortalecer o exército dele, se armar cada vez mais. Então, não é ideia, não é uma alternativa parar essa guerra agora pelo mesmo motivo. Mas esse Terricon aqui, ó, é esse Terricon aqui. Repara que ele tem duas grandes montanhas e a linha passava exatamente no meio. Uma montanha dessa estava com os ucranianos, a outra montanha estava com os russos, justamente aqui nessa parte aqui, tá vendo uma montanha aqui, outra montanha aqui. Os ucranianos tomaram a parte dos russos aqui nessa região. É interessante, né? É curioso só porque justamente foi tomado um território que estava ali desde aquela época, desde 2014, né? Mas em termos estratégicos, não sei. Será que os ucranianos vão avançar por aqui? Difícil dizer. Em Avdiivka, a mensagem que a gente tem dos ucranianos lá é que está muito difícil lá em Avdiivka, mas não está tão bom quanto os russos estão dizendo que está, né? A gente vai dar uma olhada nos mapas. De fato, tem alguns avanços russos, segundo os russos estão dizendo, mas não está tão bom assim, segundo, como dizem os ucranianos aqui. Eles, na verdade, têm capacidade de retomar essas posições, né? Em Andrivka, perto de Bakhmut, lá no norte, já teve também avanços. Os russos tentaram avançar aqui em Andrivka. Andrivka é essa cidadezinha aqui, mas também pararam antes da linha de ferro. Então, eles continua a linha de ferro aqui também, a linha férrea sendo dominada pelos ucranianos aqui. O lado ruim é que os ucranianos já tinham avançado, já tinham tomado mais posições do lado de cá. Parece que os russos retomaram essas posições aqui, né? E aqui também tem a informação sobre, lá no norte, Sinkivka continua no controle ucraniano. Entre Ivanivka e Kislivka, a linha também não foi quebrada, continua a R7 ainda na mão dos ucranianos. Os inimigos, os russos, não conseguiram tomar essa linha. Ele está falando dessa região aqui, ó, Sinkivka aqui. Os russos tentaram avançar aqui e também tentaram romper essa estrada principal aqui, mas não chegaram perto disso. Continuam aqui, ó, Ivanivka e Kislivka aqui nessa região, não conseguiram avançar aqui também, né? Bom, fazendo uma visão geral da linha de frente aqui com os mapas do Poulet Volant aqui, aqui é justamente lá no norte, perto de Kriminá. Kriminá está aqui, ou seja, não teve nenhuma grande mudança aqui. Uma área contestada maior surgiu aqui nessa região, ou seja, é uma espécie de avanço ucraniano, mas não é um avanço significativo de qualquer forma. Também aqui em Bilororivka, os russos estão tentando avançar aqui, mas a gente não tem informações maiores, né? Aqui na região de Andrivka, como a gente falou, próximo a Bakhmut, aqui os russos retomaram a área que os ucranianos tinham avançado aqui, próximo da linha de ferro, né? Depois da linha de ferro, infelizmente, mas a linha de ferro continua sendo a defesa aqui. Os russos que estão na ofensiva aqui em Bakhmut, mas não conseguiram retomar posições significativas. O máximo que eles fizeram foi retomar algumas posições depois da linha férrea, né? Justamente ali na região do Terricon, em Pivdeni, né, que os ucranianos agora avançaram nessa região aqui, virou zona contestada, segundo está no mapa dele. Ele não considera que os ucranianos estão dominando essa área, mas está contestada agora. Avançaram aqui 1,4 km de área contestada. Em Avdiivka, os russos estão dizendo que avançaram aqui, ó, um pouquinho abaixo do Terricon, nessa região aqui, e aqui também no sul, na chamada área industrial, também teriam avançado um pouquinho aqui, e teriam também avançado um pouquinho mais aqui ao norte, na região da planta de tratamento de esgoto aqui. Então, 3 pequenos avanços russos aqui, mas como dizem os ucranianos, os russos estão perdendo gente pra caramba, e não acredite nessa fala deles aqui de avanço, porque a situação é menos séria do que isso, né? E dá para ver que teve ataque em Avdiivka, porque foram 1.190 russos mortos de ontem para hoje, o que significa que mais um monte de russo morreu ali na região. E mais equipamento, mais tanques, mais blindados, mais um monte de coisa aqui também foi destruída nisso daqui. Lembrando que esses números aqui são todos de toda a linha de frente, né?
Bom, aqui é o recorde que foi feito por um atirador lá do exército ucraniano. Ele atingiu um soldado russo a uma distância de 3,8 quilômetros. Cara, quase 4 quilômetros você acertar um soldado é uma coisa impressionante, né? Que mostra o detalhe aqui do tiro, o cara caindo lá depois, é difícil de ver, vou tentar mostrar aqui. O cara tirou, é lógico que leva um tempo, né, até chegar o tiro lá. Aí o cara caiu, os outros russos ficaram apavorados aqui, ó. Ele usou para isso um rifle de precisão ucraniano chamado Senhor do Horizonte, um rifle Senhor do Horizonte, que é um rifle para sniper, né? É esse rifle aqui que estava numa apresentação, é um rifle de fabricação ucraniana, justamente para sniper de longo alcance, né, de precisão. Agora, de qualquer forma, mesmo com uma arma especializada, atingir a 4 quilômetros é impressionante mesmo. Isso daqui é uma arma que surgiu, essa imagem aqui dos russos atirando com um obus sem as rodas, tá vendo aqui? Aqui deveria estar a roda do obus aqui, e não, e eles estão usando também um pedaço de madeira para fazer a colocação da carga do obus aqui, ao invés do que eles estão usando, do que se usa normalmente, né, uma haste de metal. E o David está falando aqui que, poxa, isso é um absurdo, por vários motivos. Não apenas porque sem as rodas, para botar esse obus nesse lugar aqui, o pessoal deve ter sofrido muita coisa mesmo, né? Como que eles chegaram com esse obus aqui nessa posição? E outra coisa que, no final das contas, a precisão disso daqui vai ser zero, porque toda a calibragem dele considera a roda como ponto de apoio, né? Então eles tiraram aqui, botaram um apoio no fundo dele, a calibragem dele é zero, isso aqui não tem precisão nenhuma. Enfim, é um pouco aí do desespero aqui dos russos nessa posição, né? E o Trent Telenko aproveita essa thread dele para falar sobre a suposta, o mito da omnicópia dos russos, versão Coreia do Norte. Existe esse mito de que nunca vai acabar os equipamentos dos russos e coisa e tal. E, bom, de fato, os russos têm equipamento pra caramba, tem munição pra caramba, ainda mais pegando da Coreia do Norte agora, tem coisa pra caramba, mas a verdade é que acabar, acaba, né? Lá na linha de frente, com a dificuldade de você transportar o equipamento para a linha de frente, sim, você começa a ter falta de equipamento lá, mesmo que você ainda tenha muita coisa na retaguarda ali, né? Então eles falam que é verdade, isso aqui é uma coisa que esse obus aqui tá tirando só porque o chefe mandou atirar, e no final das contas eles têm que cumprir a ordem do chefe, a ordem lá do comandante lá do batalhão, então vamos atirar aqui, mas a utilidade disso daqui é zero no final das contas, estão desperdiçando munição com isso daqui, né? E bom, isso aqui é uma outra estrada na Ucrânia, mostrando como é que está a situação por lá. Eu imagino que esse carro aqui seja um carro alto, né? Porque para conseguir passar nisso daqui não é fácil. Isso daqui está acontecendo na Restinga de Arbat, nessa região aqui, ó, entre Renichesk e aqui essa parte aqui, Strilkov, coisa e tal. E essa parte que tem sido muito usada pelos russos, né? E o mar está alto, muita chuva, no final das contas a estrada foi cortada aqui, como vocês podem ver, o pessoal está passando aperto para passar por lá. Um carro comum não passa aqui, carro de passeio comum não passa. O Instituto para Estudo da Guerra fala aí sobre as últimas ações, mas ele não fala nada além do que a gente já falou aqui, não vale a pena continuar falando. Teve um acontecimento muito infeliz, um navio que estava no corredor de grãos ali, levando grãos de Odessa para o mundo exterior, acabou sendo atingido por uma mina que estava uma mina que foi lançada pelos russos ali, né? O dano que aconteceu no navio foi pequeno, mas de qualquer forma é uma coisa preocupante, né? Porque se uma mina dessa causa um dano considerável, pode até afundar um navio desse, né? Enfim, felizmente está funcionando muito bem esse canal de exportação de grãos, mesmo com a Rússia jogando contra, né? Bom, isso daqui é um protesto de russos em frente ao palácio do governo de Helsinki, na Finlândia, né? Porque a Finlândia fechou a fronteira com a Rússia, não está deixando pessoas passarem na fronteira com a Rússia, e isso tem um motivo muito simples, né? Não foi só ela, também outros países aqui do leste europeu fecharam as fronteiras, porque a Rússia começou a empurrar imigrantes da Somália e da Síria em direção às fronteiras da Finlândia, Estônia e outros países aqui na região, né?
ou seja, a Rússia está usando imigração como uma arma. Joga um monte de imigrante desses países, de países pobres, aliados da Rússia, joga esses imigrantes nesses países europeus com qual expectativa? Justamente de favorecer candidatos anti-imigração, de favorecer candidatos mais duros com a fronteira e coisa e tal, que tipicamente são de direita e muitas vezes são controlados pelo Putin, né? Então, é o que eu falo para vocês, esses movimentos de imigração, eu sou totalmente contrário à fronteira, eu acho que fronteira é uma besteira, as pessoas deviam poder entrar e sair de qualquer país à vontade a hora que quisessem. Mas esses movimentos de imigração que estão acontecendo na Europa são calculadamente feitos pela Rússia para justamente causar o desvio político para a direita, né? Então, aqui, ó, vários países já começaram a ser usados como armas, envio de imigrantes russos. Ou seja, é um movimento artificial. Essas pessoas não estão saindo da Síria e indo para a Finlândia porque elas querem ou porque procuram condições melhores. Não, são os russos enviando esse pessoal para lá. E aí eu fico me perguntando, né, até onde no passado vai isso? Né? Porque a gente sabe que essa crise de imigração europeia acontece há muito tempo já, já está acontecendo há bastante tempo, né? E embora o pessoal diga que não, que é o pessoal buscando melhores condições e coisa e tal, a gente sabe que a Rússia sempre teve esse interesse em forçar essa imigração ali na Europa. Então, será que esse movimento todo é isso, né? Porque a gente viu aquele caso lá de Lampedusa, na Itália, eu falei para vocês, aquele claramente é uma situação dirigida. Aquele pessoal não foi para lá espontaneamente, não foi que pessoas da Tunísia decidiram, vamos pegar um barquinho e vamos para Lampedusa. Não, de repente, milhares de barcos levando dezenas de milhares de pessoas para uma ilhotazinha pequenininha da Itália. Cara, isso tem uma organização por trás, isso não é espontâneo, né? Então, esse é o grande problema que a gente está vendo acontecer aqui na Finlândia. A Finlândia muito corretamente fechou a fronteira com a Rússia, diz que não passa ninguém lá, e mesmo assim estão com dificuldades, porque os russos estão tentando empurrar esses imigrantes pela fronteira, né? Uma situação absurda. Eu não sei também, por exemplo, esse caso aqui, isso daqui está acontecendo em Marrocos, ali na fronteira com a Espanha. Lá em Marrocos, o pessoal tentando entrar na área espanhola, né? Vocês sabem que aqui na Europa, né, existe um pedacinho aqui da África que ainda pertence à Espanha, né? São pequenos, aqui é Ceuta, tem uns outros pedacinhos aqui que são também, Melilla e Ceuta. São dois pedacinhos aqui que, embora estejam na África, pertencem à Espanha. E aí o que acontece? Se a pessoa consegue invadir aqui, né, ela em tese está na Espanha, pode pedir asilo e coisa e tal. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Um monte de gente. De novo, isso aqui não me parece um movimento espontâneo, isso daqui me parece alguma coisa direcionada, né? Aqueles grandes comboios que estavam acontecendo na América do Sul em direção aos Estados Unidos, até quando será que isso aí é espontâneo mesmo, as pessoas se organizando e indo? Ou será que tem alguém organizando essas coisas de propósito para gerar mais imigrantes nos Estados Unidos e assim gerar mais clamor popular por soluções de fechar a fronteira e esse tipo de coisa, né? É meio assustador ver esse tipo de coisa. Eu não tenho dúvida que tem muitos africanos que querem ir para a Espanha, que querem ir para a Europa, mas esse movimento assim tão organizado, com um grupo tão grande assim, muito estranho isso. Bom, o Biden fez um discurso reforçando para o Congresso a importância da vitória americana nos dois conflitos, tanto em Israel quanto na Ucrânia. O que os Estados Unidos está fazendo agora, segundo ele disse, é poupar as tropas americanas. Se a Ucrânia cair, em algum momento do futuro, muito em breve, as tropas americanas vão ser necessárias, ao invés de morrerem ucranianos, vão estar morrendo americanos. Então justifica-se todo o apoio à Ucrânia nessa guerra, né? Então aqui, ó, estamos provendo armas e ajuda econômica para parar o desejo de conquista do Putin antes que isso gere mais consequências mais adiante, né? Espero que isso seja suficiente para aprovar os pacotes de ajuda lá no Congresso americano. E o pessoal está falando, enquanto isso, na questão do grande estoque de armamento soviético na Bulgária, né? A Bulgária fez parte dos países aliados ali da União Soviética, da Cortina de Ferro, e ela tem uma grande quantidade de munição, de armamento da era soviética ainda.
foi um dos países que não fez ainda a migração para o padrão OTAN e coisa e tal, está fazendo isso. Enfim, ele poderia acabar ajudando muito a Ucrânia, né? Conseguiria ajudar muito a Ucrânia, principalmente porque agora o parlamento, o primeiro-ministro lá, é favorável à Ucrânia. Ou seja, pode ser uma coisa positiva esse armamento da Bulgária para ajudar a Ucrânia nesse momento que você tem dois problemas, né? Os Estados Unidos não conseguem fazer ajuda agora por conta do Congresso e também a Europa não conseguiu produzir o número de cartuchos de artilharia necessários lá para a guerra, né? Então é importante esse avanço. A gente tem informação de que o Cazaquistão fechou a Sputnik, a televisão Sputnik. Aqui no Brasil, Sputnik é só uma revista e um canal de YouTube. Lá tem uma televisão Sputnik, lá no Cazaquistão, foi fechada justamente por estar fazendo propaganda russa lá na região, né? Os russos estão perdendo mesmo todo o apoio dele no exterior. E só para terminar, uma coisa curiosa aqui, o Strelkov botou a candidatura mesmo, falou que vai concorrer às eleições na Rússia em 2024, né? Tá aqui, Igor Strelkov. Será, cara? Esse cara é pior do que o Putin, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.